papel do co-host que você falou. Claro, já na verdade já o João tá com Pedro... você. Não, eu queria ouvir, porque eu também tive essa... Quando eu comecei a estagiar, eu fiz FAAP, eu comecei em escritório de projeto. E estava ali relativamente confortável, achando que eu estava... E, por sorte, um amigo do meu irmão, que era um dos donos do escritório de projeto, ele falou, cara, você tem um jeito para obra. Você não pode ficar aqui no escritório. E eu resisti pra caramba até uma hora que ele deu um ultimato. Ele chegou no escritório e falou, você vai pra obra comigo. Cara, foi uma transformação na minha cabeça. Foi uma transformação. Isso foi no 4º ano da faculdade. O 5º ano eu simplesmente não ia mais na aula. Eu passava o 5º ano Direto na obra. E ainda por cima, porque era uma... Não era Gomes de Almeida Fernandes, mas era uma escola de gerenciamento. Essa palavra gerenciamento, ela é importante nessa formação. Gerenciamento de obras. E tornava aquela nossa atividade extremamente prazerosa, desafiadora, ou seja, eu queria resolver. Era muito mais satisfatório estar no canteiro de obra do que na sala de aula. E na Mauá, João Pedro, eu queria te ouvir um pouquinho, porque a Mauá, desde a minha época, tinha uma fama de não dar muita oportunidade. Até tinha, as piores eram FEI, USP... A FAP, Mackenzie e um pouco a Mauá davam mais chance do estudante ir para o campo, né? Para o chão de fábrica, não importa qual engenharia. E você está vendo o projeto. E essa história de ir para o campo, para o chão de fábrica, seja lá engenharia de materiais, civil, qualquer que seja, química, né? Laboratório, é fundamental. Como é que você está vendo isso lá? Então, a maioria das pessoas lá na Mauá começa em obra, começa a estagiar em obra, e se gosta, fica, se não gosta, vai para projeto. Normalmente a regra é assim, né? Eu era para ter começado a estagiar no 3º ano, no ano passado. Só que aí eu participei de muitos concursos, tal, fiz iniciação científica, acabei falando, vou ficar focado na faculdade esse ano e ano que vem eu começo a estagiar. Só que aí surgiu a oportunidade de trabalhar com o Aurélio, aí eu falei, vou direto pro projeto, vai. Aí eu fui direto para projeto. Mas você trabalhou em obra um pouco ou não? Não trabalhei nada, fui direto para projeto. Visitei muita pouca obra, assim. Com o Aurélio eu visitei algumas obras, assim. Mas, assim, eu sinto falta porque, assim, eu tenho muita pouca noção de como é feito, executado na obra. Não tenho muita pouca, bem pouco, assim. Acho que era ali que ele queria chegar. Eu posso fazer uma pergunta, só para introduzir? Queria que você falasse, só para você continuar, se vocês já tiveram dificuldade com algum profissional e justamente vocês percebiam que ele tinha muita vontade, né, de aprender, mas ele acabou tendo dificuldade de repente para a leitura de uma planta por conta desse tipo de situação? Eu tive na verdade, vários, mas eu lembro de um ou dois quando eu era recém-formado e eu tinha os estagiários e a empresa que eu me formei, ela tinha essa visão muito bacana de dar oportunidade para os mais jovens, mas ela preparava os mais jovens. Então as pessoas subiam muito rapidamente como estagiário, engenheiro, coordenador de obras e assim por diante. E eu tive situações que me marcaram do estagiário praticamente vir e falar, olha, desisto, eu não estou conseguindo porque a faculdade que eu estudo não me permite. Então teve um caso, a USP, o cara queria de qualquer maneira aprender e a escola que ele estudava não dava essa oportunidade. O cara desistiu. Uma vez da Mauá também, que era um pouco, porque a Mauá tem fama de ser uma faculdade um pouco mais puxada, né? É mais fácil entrar do que sair. É bem mais fácil. Mas um lance que eu vejo da necessidade, mesmo sendo, vamos dizer, como eu te disse, eu já entrei para cálculo direto. Na verdade, eu comecei a calcular antes de entrar na escola. Foi uma história que eu já contei aí algumas vezes. Eu fazia matemática pura. E fui trabalhar com meu pai e entrei calculando, desenhando, cortando armadura na munheca lá, tudo bem. Mas ele fazia uma coisa, ele não era professor, mas nunca deu aula, mas era um grande professor. E uma das coisas que ele sempre falou e fez, e eu procuro fazer com quem trabalha comigo, é levar até a obra. Porque uma coisa é você desenhar, por exemplo, uma armadura de uma viga. Vai aqui tantas barras de 20 milímetros, aqui o estribo é tanto, cada tanto. Você sabe qual é o diâmetro? Porque desenhar uma linha e dizer uma barra de 20 milímetros é uma coisa. Chegar lá na obra e ver aquela armação com barras à milanesa aqui embaixo, que tem tanta barra de aço que não entra nem o concreto, você chega e fala... Cara, como é que você faz o transpasse? Como é que você faz a montagem disso? Então, a noção
do real, de ir até a obra e conviver Exatamente, a noção do real. com o real, É. porque a gente trabalha com uma abstração. A modelagem é uma abstração, mas ela não pode se distanciar do real. Porque isso vai ser feito de verdade, com barra de verdade, com estribo de verdade. Olha, eu vou te com contar parafuso de verdade. Tem um exemplo para mim marcante também. Tenho tantos exemplos marcantes na história, mas vocês devem conhecer o Zorzi, que era o diretor da Cirela. Sim. Cara fantástico também, agora ele está mais como dando consultoria. O Zorzi também é uma pessoa que me marcou, porque foi engraçado. A gente trabalhava em empresas diferentes e teve momentos que eu construí para ele e teve momentos que ele construiu para mim. Sim. Que eram empresas coligadas. Uma incorporava e outra construía. E às vezes invertia o papel. E uma das coisas que me marcou convivendo com o Zorzi, um dia ele me ligou e falou assim, Cate, podemos marcar numa obra que eu queria te mostrar uma coisa que eu vi lá, eu fui lá na obra, vocês não estão se apercebendo, eu era o construtor. E era exatamente isso, ele foi me mostrar que era impossível executar uma armação, uma armadura de um nó de pilar, porque não tinha como o estribo ser colocado. Então o pessoal acabava cortando, cortava o estribo para encaixar, ou seja, ele perdia a função, estava cortado, e daí começou a se desenvolver outras alternativas, os ganchos, aqueles tipo S, sei lá o que e tal, não vou lembrar porque eu não sou calculista, mas tá ali um exemplo, tá ali um exemplo, ele levou o pessoal do escritório de cálculo, não vou lembrar mais quem era, mas ele levou e aquilo me marcou, porque agora quando eu entro numa obra, a hora que eu dou de cara com um nó de a pilar, milanesa? Eu falo assim, peraí, eu vou de cara verificar se foi executado de uma maneira que a obra deu um jeito, mas perdeu totalmente a função, a peça. Sim, porque ela foi executada de outro jeito, foi cortado, de outro. Então isso que é bacana. Então, acho que essa coisa essa noção a Mauá ela é tem muito muita... importante. Meu filho começou Mauá e veio a pandemia. Ele cursou 3 semanas, veio a pandemia. Eu entrei na pandemia também. Então, no primeiro ano foi em 2020. Então, dele também. Mas aí ele acabou se dando direito, e graças a Deus deu certo, de arriscar mais uma vez a FUVEST e pegou a Poli. Ele está na Poli. Mas eu tive a oportunidade de visitar a Mauá algumas vezes ali e me fascinou. Porque a Mauá tem uma sintonia com o mercado. Seja lá, você vê a questão da indústria automobilística. Sim. É fantástico o que se faz na Mauá. A Mauá ela é contratada e tal. E acho que você tem razão, Elô, faz falta. Eu percebo que a distância entre o meio acadêmico e o mercado, por mais iniciativas que a gente já teve, as iniciativas, a própria Encol, quando ela começou com os convênios com as faculdades, e algumas ainda tentam, você percebe, ainda é muito distante. E aí a turma que está na faculdade acaba perdendo essa oportunidade de ir a campo e entender melhor, porque uma hora ele vai lá para o campo. E se ele não tiver a oportunidade de ver antes... Indo um pouco na questão da formação continuada, formação continuada ou da capacitação profissional. A hora que você... em frente a tudo isso que você tem, o tempo que você tem para estudo, a possibilidade, a distância da faculdade, você sai da faculdade lá longe para vir para o seu trabalho, você sai de lá da Mauá e vai para lá. Eu trabalho primeiro, eu vou para lá. Isso é um desafio. Eu vou para lá primeiro, depois vou para Mauá. Bom, tudo bem, é longe pra caramba, tal, acaba dificultando muita coisa. E uma outra coisa, vamos dizer, além dessa dificuldade, mas que ela deveria, as escolas deveriam trazer o estudante para conviver com o real. Não que você saiba grande coisa. Eu lembro, por exemplo, quando a gente estava fazendo, eu não estava no meu escritório ainda, eu trabalhava na Curquidjan. E a gente fez a ampliação do Shopping Iguatemi, aquela garajona lá na frente, e o terceiro piso do Iguatemi, que é todo em metálica. E eu ia para a obra de madrugada, porque você só pode trabalhar num shopping fora do horário. Da hora que ele fecha e antes dele abrir. Então, na madrugada. E aí eu fui um dia, imagina, calculando metálica, me achava, legal, hein? Fui lá e os caras lá soldando um pilar. Soldando uma diagonal, uma placa de base do pilar. Falei, deixa eu fazer. Cara, eu levei um susto, porque aquilo chama a tua mão, você encosta o eletrodo, ferra com tudo. Você foi fazer a solda? Claro, eu fui querer fazer. Ué, você calcula, manda o cara fazer. Não, é assim, assado, é frito. Bom, com que moral você pode chegar pro cara? Eu tenho a moral de saber, mas de chegar pro cara, não, isso você faz assim, como é que faz? Aí eu fui querer fazer, claro que foi um desastre, eles riram a beça, se divertiram às minhas custas, tudo bem, passei a respeitá-los mais, aprendi com o negócio. Mas você tem uma série de coisas que o teu convívio com a obra não é só você pegar a noção do real.
o processo de executar de quem está na obra e que tem essa expertise que você não tem, para nós é muito abstrato. Tem piorado muito com a questão dos grandes programas que a gente tem hoje, falando da parte de cálculo, tá? Não da obra. Na obra também por causa do gerenciamento. Mas vamos lá, você tem hoje programas maravilhosos, graças a Deus, que te permitem fazer a modelagem, que é uma abstração do real. Então você faz a abstração do real, você lança o modelo, você vê todas aquelas coisas, mas você botou a restrição de uma barra chegando em outra. Quando você modelou isso, você se preocupou com isso, como isso vai ser feito lá na obra? Vai ser engaste, vai ser rotulado, não vai ser... O que é isso? Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque isso tem sido presente no que eu tenho visto, esse distanciamento do modelo do real e aquilo que é possível fazer numa obra. Então, essa continuidade de capacitação e disso tudo, eu acho muito necessária, do ponto de vista que não é possível você, na faculdade, ter tudo o tempo todo. Ninguém pode ver tudo isso lá dentro. Não dá para ser sábio hoje. Dava para ser sábio na Grécia, hoje não dá mais. Você não consegue saber tudo o tempo todo e com a profundidade que tem. Então, essa troca, por exemplo, entre uma modelagem no computador, legal, a gente cata um TQS da vida, um strap, olha que maravilha. Você faz tudo, lindo, mas e na obra? Como é que você vai fazer isso?